Graça e paz, dia 5 de janeiro, e hoje estamos indo para a leitura de mais um capítulo. Hoje iremos ler Mateus capítulo 5, então abra sua Bíblia, deixe ela preparada. Eu ainda estou na versão ARC, se eu não me engano. E contextualizando, o capítulo anterior, Jesus tinha sido batizado, foi tentado pelo inimigo e já tinha escolhido 4 discípulos dele, que ele chamou para serem pescadores de homens. Então, glória a Deus. O contexto era esse. E seguimos para Mateus capítulo 5. Nós já estamos na 6ª profecia também que se cumpriu a respeito de Jesus. E caso cheguemos à 7ª nessa, acho que eu vou contar a curiosidade que eu tinha comentado. Então vamos juntos. Mateus capítulo 5, versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximando-se dele os seus discípulos. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então aqui chegamos nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Pobre de espírito se traduz como uma pessoa que sabe o significado dela, sabe o posicionamento dela. Uma pessoa rica em espírito, ela acha que ela é poderosa, que ela tem poderes, enfim, é uma pessoa rica em espírito, e uma pessoa pobre em espírito reconhece o posicionamento dela, o papel dela, o poder dela. Então, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, você que chora, você será consolado. Jesus garante isso na palavra. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha só, você que é manso, você que é pacificador, você que é uma pessoa que evita conflito, Jesus garante, você será herdeiro da terra. O que isso quer dizer? Acredito que seja algo em relação ao reino dos céus, a esse tipo de propriedade, Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Acredito que depende da versão, Cabe um estudo sobre as bem-aventuranças, dá para ser feitos células, pregações sobre um versículo das bem-aventuranças. Então, eu trazer um versículo e explicar esse versículo pode ficar uma visão talvez errônea, talvez rasa. Então, para uma leitura, eu fico por isso, mas a gente pode fazer depois, se Deus permitir, um estudo sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, você que tem fome por Deus e pela sua justiça, essa fome será saciada. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. É interessante porque a mesma coisa acontece com o perdão. Se você perdoa, você será perdoado. E se você não perdoa, Deus não irá te perdoar. Então, se você é misericordioso, se você é piedoso, se você tem compaixão pela pessoa, se você reconhece o erro da pessoa, mas mesmo assim não julga, não aponta, não condena, se você é misericordioso, assim será com você, Vocês alcançarão a misericórdia. E a misericórdia e a graça vêm de Deus. Então, só pode ser coisa boa, é um princípio, um fruto do Espírito. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, eu acho que envolve muita pureza e muita... Como é que eu posso dizer? Não vou dizer ingenuidade, mas é pureza. Pureza como a pomba, É você ser limpo, sem maldade, ser astuto, porém sem malícia.
Então, se você é assim, você verá a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha só, no começo a gente viu sobre mansidão, né? Vocês que são mansos. E agora a gente está vendo sobre os pacificadores. Se vocês têm essas qualidades, glória a Deus, Deus abençoe. Se você é pacificador, você será chamado de filho de Deus. Versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, se você, assim como eu, sofre perseguição por causa da palavra, por causa de Deus, teu é o reino do céu. Você pertencerá ao reino dos céus. Quando eu falo perseguição, quando a Bíblia fala em perseguição, não é necessariamente você ser preso e chicoteado. O Brasil é um país livre, e seja qual for a religião, você pode se expressar, você pode segui-la, mas não quer dizer que você não sofrerá preconceito, você não será julgado, excluído, criticado, enfim. Se você passa por qualquer uma dessas coisas, glória a Deus, isso é uma comprovação da sua fidelidade com Deus e de que, né, para você será o reino dos céus, né? Porque deles é o reino do céu. Versículo 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Então, quando qualquer tipo de calúnia aparecer por causa do nome de Jesus, glória a Deus, você é um bem-aventurado. Você é um bem-aventurado, e assim a gente termina as bem-aventuranças. Versículo 12. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes a vós. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Quando a Bíblia fala em galardão, se fala sobre recompensa, né, na eternidade. O reino dos céus é para aquele que crê em Jesus. Agora, se você se converteu no seu último dia de vida, ou se você foi um grande ministro, se você fez viagens missionárias, o que vai diferenciar não é aonde você estará, todos estarão no reino dos céus, mas o que muda é a sua recompensa, né, o seu galardão que está chamando aqui. Versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar, para que nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Então é aqui que se fala que nós somos sal da terra e também, logo mais, luz do mundo. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, se você é tímido, se você quer se esconder, se você quer se omitir, se você quer ficar no meio da moita, eu lamento, mas uma vela não se coloca debaixo da mesa, se coloca num lugar aceso, num lugar alto para brilhar e acender aquele ambiente. A vela, seja ela fraquinha que for, seja ela discreta que for, pode até ser colocada debaixo da mesa, ali vai ficar iluminado no meio da escuridão. Ela vai fazer o seu papel, mas para que mais locais sejam acesos com a luz, tem que haver posicionamentos estratégicos dessa vela. Então, né, é uma responsabilidade que nós temos, é de não nos omitir, mas quebrar essa barreira e fazermos para a honra e glória do Senhor, né? Nós somos sal e luz. Sal preserva uma sociedade, né? No caso seria a comida, né? Mas o sal, a sociedade. Se não fosse o cristão na sociedade que vivemos, sabe-se lá como estaremos. E a luz, né, nada mais do que trazer o calor, trazer a vida onde não há. As trevas nada mais são do que a ausência da luz. Ou seja, o inimigo é a ausência de Deus. Tudo que tem a ausência de Deus. Então nós temos a presença de Deus. Então que a gente possa
trazer isso e resplandecer isso. Versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas para cumprir. Jesus não veio descumprir nada, quebrar nada. Ele cumpriu toda a lei. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado de menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado de grande no reino do céu. Então, se você descumprir, se você desobedecer, não necessariamente você irá para o inferno. Aqui está falando que você vai para o reino do céu. Pode até ser chamado de pequeno, mas você vai. A questão, lembrem-se, é o arrependimento, é crer em Jesus. Mas se você, olha só, porém, os que cumprir e ensinarem o chamado, ensinar será chamado grande no reino dos céus. Então, se você cumpre sua missão, você será chamado de grande no reino dos céus. É uma posição de honra. Versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. O capítulo é grande. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. A qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será réu no fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar tua profeta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Essa parte ficou mais corrida, porque eu vi que o capítulo é longo, mas aqui fala da prioridade, né? Não adianta eu estar lá indo à igreja, indo dizimar, sendo que eu estou com alguma pendência, principalmente dentro da família. Então aqui a palavra deixa clara, resolva-se com a sua família, com seu irmão, e depois vá dizimar, vai entregar aquilo à igreja. Né? Não é ideal que a gente faça essas coisas estando impuro, estando errado. A Bíblia prega mansidão, prega pacificação, prega paz. Né? Jesus não veio trazer paz, mas a espada veio trazer divisão. Porém, se você tem um irmão íntimo, próximo, crendo em Deus ou não, e tem algo a resolver, resolva. Antes de tudo, não deixe para amanhã, pois o dia de amanhã a gente não sabe um minuto o que pode acontecer. Deus dá sopro de vida a quem quer e tira quem quer em qualquer momento que Ele quiser. Então não perca tempo, se reconcilie com quem você sabe que precisa. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te lancem na prisão. Isso é interessante, né? Depende um pouco da versão que se fala, mas basicamente quem está contra você, tente se resolver com ele diretamente. Evite empurrar isso com a barriga, pois aí ele pode levar para um grau superior, né? Para um advogado, para um réu de justiça. E o problema que poderia ter sido resolvido de forma mais fácil anteriormente, agora é uma bola de neve. Então, resolva-se. Se concilie com quem for teu inimigo, quem for teu adversário na justiça, nos negócios. Faça isso, pois mais à frente aquilo pode virar um peso grande nas suas costas. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Sobre os acordos, né? Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, se você, eu não cometi adultério porque eu não encostei nela. Se você pensar, se você desejar, você já cometeu adultério. Então, é muito sério isso. Isso é muito sério. E para o homem isso é muito complicado, né? O homem tem desejos carnais mais à flor da pele, né, os hormônios, mas precisa ser controlado, né, você precisa ter o domínio próprio, caso contrário, você vai viver num relacionamento que você adultera, e é uma coisa que Deus abomina isso, e pior ainda é o divórcio, Deus odeia o divórcio, então tenha sabedoria nos seus olhares e no que passa na sua mente. Eu ouvi uma frase uma vez que diz, você não consegue evitar que um passarinho passe por sua cabeça, mas você pode evitar que ele crie um ninho.
Então tome cuidado com o que passa na sua cabeça, e o que vem uma vez você não controla, mas o que vem na segunda vez em diante, você pode controlar e não permitir que aquilo aconteça. Só uma forma de fazer isso, se apegando ao Senhor. Caso contrário, onde não há o Espírito, onde o Espírito não domina, o que domina é o oposto, que é a carne. E o que é a carne? A carne quer é desejo carnal, enfim, adultério, imoralidade, por aí vai. Então só uma maneira de você fugir disso é se apegando a Deus. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca, tira-o e atira longe de ti. Pois te é melhor que perca um dos membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua casa, a não ser por causa de fornicação, faz que ela comete adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Então, se o seu olho te faz pecar, arranca esse olho. Se tua mão te faz pecar, arranca a tua mão. É melhor você entrar sem olho, sem mão, do que no céu, do que ir para o inferno inteiro. Rodrigo, eu tenho problemas com algum tipo de vício, mas eu não vou arrancar a minha mão. Então trate. A Bíblia está sendo muito clara aqui. Se você tem problema com masturbação, por exemplo, você não vai arrancar a mão. Mas você vai tratar isso dentro de você para que não se repita, para que isso pare de acontecer. Caso contrário, né, você irá inteiro para o inferno. Então isso é muito sério. O arrependimento fala sobre isso, né? Uma coisa não é errar uma vez, é permanecer naquele erro, naquele pecado que Deus odeia. Isso é muito difícil, é muito sério, mas é possível. Isso pode ser vencido com oração. E que Deus te ajude a vencer isso. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, acho que ela comete adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outro sim ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Não jurarás, né? Enfim, o que você dizer que seja verdade. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não pode tornar um fio de cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, ou não, não, porque o que passa disso é procedente do mal. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas, se qualquer te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. E, ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E, se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvia daquele que te quiser tomar emprestado de ti. Isso é complicado. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser tomar emprestado de ti. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, para ser filho, para sermos perfeitos, como é nosso Pai que está no céu, que nós oremos pelos nossos inimigos. E um pouco antes disso, né, fala sobre o não jurar e sobre as questões do bater a face. É complicado isso, né? Não quer dizer que vão bater em mim, eu vou dar a face, mas é para eu não incentivar aquilo, né? Para eu recolher aquilo que é o meu sentimento, que é a ira, que é o ódio, eu recolher isso. E se querem fazer o mal, que façam. Eu tenho um Deus, eu tenho um Pai. Se você faz o mal a mim, você está fazendo mal a Ele, e Ele vai fazer justiça. Então o entendimento que eu tenho é: não se preocupe, permita. Se estão te fazendo mal, não estou dizendo para você
permitir que façam isso, mas que isso não vire um motivo para você brigar e querer lutar pela sua justiça, pelos seus direitos, pois Deus fará do jeito dele. É melhor assim. Orai pelos que te odeiam, né? Orai pelos teus inimigos, para que sejamos perfeitos como é o Senhor. Porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que tem? Que galardes tem? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Glória a Deus, não tivemos nenhuma profecia que se cumpriu, mas tivemos muita coisa aqui, muita coisa. Então, é interessante que a gente releia e medite sobre essa palavra, sobre as bem-aventuranças, sobre as lições sobre o adultério, sobre a imoralidade, sobre o mal que fazem a nós, enfim. Que você possa meditar nessa palavra, assim como eu meditarei. E se essa versão ficou confusa, não se preocupe, você pode pegar uma versão mais tranquila, como a NVI, como a NTLH, pois o importante é o seu entendimento. As versões mudam um pouco a forma de explicar, mas o importante é ter a interpretação correta. Se você fazer da maneira correta, você não vai perder o verdadeiro entendimento. Então faça isso, que Deus te abençoe, uma noite abençoada e até amanhã.